Como se aposentar fazendo um investimento extremamente simples durante uma jornada de 30 anos. Nesse vídeo, eu vou te falar basicamente sobre como você vai utilizar um instrumento de aplicação que é totalmente acessível para qualquer investidor, que basta somente uma única questão: você ter a rotina específica para continuar fazendo isso pelos próximos 30 anos. Então, se esse tema te interessa, se inscreve aqui no canal. A gente sempre tem mais alcance quando vocês auxiliam a gente, ajudam a gente nessas métricas que o YouTube exige. Deixa teu like e compartilha esse vídeo aqui com alguém que você sabe que também está buscando essa independência financeira. Como que a gente pode conseguir isso, Michael? Basicamente, quando a gente fala em investimentos, a gente está falando de bolsa de valores, a gente está falando de renda fixa, que são ativos mais perenes, a gente está falando de investimentos em mercado imobiliário, tem diversas formas que a gente pode estar investindo. Dentro da renda fixa, dentro do mercado de renda fixa, que é o mercado mais estável, a gente vai ter títulos pré-fixados, onde a gente já sabe uma taxa, exatamente a taxa que a gente vai ter durante uma jornada. Então eu posso pré-fixar, por exemplo, o meu rendimento numa carteira em 10%, 12% pelos próximos 7 anos, 14% pelos próximos 7, 8 anos. Eu posso fazer isso, né? Existe risco, e não é isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente pode fazer pós-fixado, né? A gente aportando mês a mês e dependendo da oscilação da taxa de juros, a gente ganha mais ou menos rentabilidade dentro da carteira. E aí a gente tem os ativos, basicamente, que são os ativos IPCA+. O que é um ativo IPCA+? Ele é um ativo que a gente fala que basicamente ele joga a favor de quem busca fazer uma carteira de aposentadoria, né? Porque basicamente, quando a gente investe, primeira coisa que a gente quer, defender a inflação. A inflação é quanto o teu dinheiro perde de poder de compra ano após ano. Não adianta tu ganhar 15% de rentabilidade se o teu dinheiro perdeu 20% de poder de compra. Tu ficou 5% mais pobre. Então, a lógica é defender o poder de compra e ganhar uma rentabilidade acima da inflação. Então, quando você investe num título IPCA, que é Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele pega uma carteira ampla de itens básicos utilizados, desde serviços, transportes, alimentação, educação, e ele mede essa flutuação. Então, se eu investir num título IPCA+, eu tenho a correção da inflação mais uma taxa pré-fixada. O que isso traz de benefício? Uma certeza de um ganho real. A gente fala de juro real, né? Porque se eu numa aplicação estou ganhando 10% de rentabilidade e a inflação for 9%, eu tenho 1% de juro real. Basicamente isso. Se eu tenho uma inflação de 10% e eu ganho 12% de rentabilidade, eu tenho 2% de juro real, porque o restante é só defesa de inflação. Aqui a gente está falando que nesse momento a gente tem títulos pagando, com um título com um risco extremamente baixo de IPCA mais 6, ou seja, defender a inflação do período mais 6% de rentabilidade real na tua aplicação. Então, se você está buscando uma forma de investir para aposentadoria, que não perca essa força de compra do teu dinheiro e mesmo assim você tenha um juro real, esses são ótimos títulos para você estar investindo. Existem títulos extremamente longos onde você consegue fazer aportes mensais e um exemplo aqui. Se você fizer um aporte durante 30 anos de R$500 por mês, mas talvez na minha realidade R$500 é muito, mas eu estou falando aqui um exemplo base, R$500 por mês num ativo que renda IPCA mais 6, ou seja, que vai render inflação e 6% de rentabilidade real durante 30 anos, você vai ter um valor futuro próximo dos seus R$600 mil, 580, R$600 mil. No poder de compra atualizado, Uma coisa é você ter R$600 mil hoje e você ter R$600 mil daqui a 30 anos. Você não vai conseguir comprar quase nada com R$600 mil daqui a 30 anos. A gente está falando num valor já atualizado, Então, quando a gente fala em carteira de investimentos, às vezes a gente complica demais, quer botar diversas classes de ativos e muitas vezes a gente está se distanciando do nosso objetivo, que às vezes é só buscar uma carteira de aposentadoria, uma carteira segura, uma carteira com baixo risco, uma carteira onde eu faça todo mês meu aporte e não precise me preocupar com nada demais, Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixa teu like aqui, chama a gente, Deixa teu comentário perguntando qual tipo de título que tem. A gente tem diversas possibilidades que a gente pode buscar, a gente pode informar vocês. Como o maior educacional de investimentos presencial do Brasil, a gente ensina vocês a fazer isso nos nossos treinamentos, a entender qual é a classe de ativo que vai beneficiar para o teu risco
E isso faz uma grande diferença, né? Você entender primeiro o ativo, o teu perfil de risco e como enquadrar esse ativo na tua carteira, entendendo os benefícios também que ele pode trazer. Fechado? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.